Bom dia a todos. Este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Com o objetivo de nos ajudar a entender suas mensagens, Jesus falava por meio de parábolas, como esta que abordaremos agora, chamada de a parábola dos dois filhos, cuja história aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32, sendo que a sua leitura e comentários foram baseados no livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, escrito por Paulo Alves Godoy. Ensinou Jesus Cristo que um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O rapaz respondeu: Não vou. Mas meditando melhor, arrependeu-se logo a seguir e executou a vontade do pai. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. O moço respondeu-lhe: Eu vou, Senhor. Porém, saindo dali, resolveu não ir. Perguntou então o mestre: Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os que estavam presentes responderam-lhe: O primeiro. O Senhor acrescentou então: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Procurando, no entanto, elucidar ainda mais a parábola proposta, acrescentou: Porque João Batista veio a vós no caminho da justiça, e não acreditaram nele. Mas os publicanos e as meretrizes acreditaram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para acreditar. Os publicanos, ou seja, os judeus cobradores de impostos da época, e as meretrizes, que eram todos tidos como os piores pecadores, tão logo receberam as palavras esclarecedoras ditas pelo profeta João Batista, que antecedera a vinda de Jesus, arrependeram-se do mal praticado e, através de uma reforma íntima, transformaram seu comportamento e passaram a fazer a vontade do Pai. Estes representam o filho que a princípio disse não, mas depois, arrependendo-se, resolveu cumprir as ordens do Pai. Os escribas e os fariseus, homens cultos e religiosos, eram responsáveis por esclarecer o povo e norteá-lo do caminho da verdade, do amor e do cumprimento do dever, e de quem o Pai esperava a execução da sua vontade soberana. Estes mandaram prender e decapitar João Batista, perseguiram os apóstolos e crucificaram o próprio Cristo, deixando assim de satisfazer os nobres compromissos assumidos com o Pai da vida. Tudo isso fez com que o mestre, dirigindo-se aos escribas e os fariseus, proferisse essa famosa sentença: Os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois são eles que, apesar de serem criticados pelos poderosos do mundo, são os que conseguem reconhecer seus erros, se modificar internamente e, pela prática do bem e do amor, se tornam elegíveis a entrar no reino dos céus. A vontade do Pai deve ser cumprida em qualquer setor de atividade humana. Fazer a vontade de Deus não é praticar meras formalidades ritualísticas, permanecer em constante estado de contemplação santificadora ou alegar-se fervoroso adepto religioso. Não é também falar orações decoradas e longas, sem sentimento, praticar jejuns ou abstinências. Fazer a vontade do Pai é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Amar ao próximo como a si mesmo, praticando a verdadeira lei do amor, que consiste em dar sem esperar recompensas, ir ao encontro do necessitado, sem humilhá-lo e sem se gabar pelo auxílio realizado. Fazer a vontade do Pai consiste em não matar, porque somente a Deus cabe decidir sobre a destinação das almas e da conveniência ou não de retirá-las do mundo. Não roubar, porque Deus não terá por inocente aquele que, pela sua ganância, vier a causar prejuízos a outros ou for a causa do empobrecimento do seu próximo. Fazer a vontade de Deus não é cometer adultério, porque quando praticado em qualquer uma das suas modalidades, abala a estrutura moral do indivíduo.
Não é adúltero apenas aquele que se desvia na vida conjugal, mas todo aquele que adultera no cumprimento das leis morais. Portanto, adultera também o juiz que pratica a injustiça, ou o médico que mercantiliza com a medicina, ou o negociante que se enriquece ilicitamente, o operário que se torna ocioso, o funcionário que apenas age a troco de propinas, e todos aqueles que prestam falso testemunho, cometem maledicência, e outros tantos que deturpam o verdadeiro caráter de uma vida moral. Fazer a vontade do Pai é deixar de invejar as coisas alheias, porque a cobiça e a inveja são vícios, como quaisquer outros tantos dos quais ainda não nos livramos. Fazer a vontade do Pai é honrar nossos pais, porque a eles foi confiada a tarefa de nos educar e orientar nos caminhos da vida. A prática do amor deve começar no nosso lar, para com todos aqueles com quem convivemos, assim como devemos honrar a grande família terrena, com quem vivenciamos todas as nossas experiências de aprendizado. Afinal de contas, não somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial? A confirmação de todas essas afirmações se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, quando lemos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que todos nós possamos viver o amor fraternal, exemplificado pelo nosso irmão maior, Cristo Jesus, a fim de que seja feita a vontade do Pai da vida e, com isso, nos seja permitido experimentar da felicidade plena, presente em todo aquele que adentra o reino de Deus. Tenhamos todos um ótimo dia, acompanhado da presença e do amor do nosso querido Mestre Jesus.